A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119 e 105. Ouçamos agora o momento da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Uma mensagem de Deus para o seu coração, extraída da Bíblia Sagrada. E para tanto eu quero ler em Daniel no capítulo 2, e o versículo 21, e depois na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 1, versículos 30 e 31. Prestem atenção, por favor. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31 diz assim: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Um dos grandes erros do ser humano é exatamente nesse ponto. Pensar que pode tudo. Deus, ele nunca permitiu que o homem tomasse o seu lugar. Aliás, até mesmo o querubim da guarda ungida, como era chamado nos céus, muito respeitado na hierarquia celestial, Lúcifer, ele quis ser melhor do que Deus, rebeliou-se contra Deus e foi destronado e se tornou Satanás. Nesta passagem bíblica, Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele pensava que ele pensava que mandava, que estava por cima de todos e de tudo. Ele não respeitava nem mesmo o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, que nós já falamos dele aqui. Ele pensava que com seu exército, com seu braço forte, com seus generais, soldados, com as suas máquinas de guerras de então, da mais alta tecnologia da época, ele podia vencer todos os reinos. Mas um dia ele encontrou com Deus. E a Bíblia diz que Deus fez dele um animal. Ele ficou 7 anos comendo capim, como qualquer outro animal que se alimenta de capim. E a Bíblia diz que ele ficou 7 anos. E ao final desses 7 anos, Deus trouxe de volta os seus sentidos e ele reconheceu quem era ele de novo. E aí ele reconheceu a grandeza de Deus. Reconheceu que é ele quem manda. É ele quem coloca e é ele quem tira. E ele determina os tempos para cada um de nós. Deus já tem escrito no seu livro, desde a sua Jeremias diz: antes mesmo que te formasse no ventre, eu já te conhecia, Jeremias. No Salmo 139, a Bíblia diz que ele acompanhou o nosso corpo ainda informe. Dia após dia ele acompanhava quando nós estávamos sendo tecidos no ventre da nossa mãe. Esse é o Deus que nós servimos, que me conhece por dentro, por fora, cada vaso sanguíneo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é apta para discernir até os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Onde está a divisão da alma e do espírito mesmo, os cientistas? Ninguém sabe, né? Até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas.
é a palavra de Deus. É Ele quem manda, Ele que estabelece reis e Ele quem tira os reis também. E eu quero avisar para você, no pasto em que Nabucodonosor pastou durante 7 anos, ainda sobrou capim para quem quiser ser melhor do que Deus. E aí ele diz aqui, reforçando tudo isso, inspirando Paulo, olha, nós somos dele, em Jesus Cristo. Ele foi feito para nós sabedoria e justiça. Deus é sabedoria e justiça e santificação, redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não foi você quem fez. Não foi o pastor Célio. Alguém olha para tudo isso, pastor Célio, não, foi simplesmente um vaso usado nas mãos do Senhor nosso Deus. O dia que eu deixar de reconhecer que Deus é soberano na minha vida, corre o risco de, figuradamente, Deus me colocar no pasto ao lado de Nabucodonosor para pastar alguns anos, para reconhecer que Ele é Deus e não se brinca com Deus. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isto ceifará. Então tudo aquilo que você fizer contra alguém, em nome de Jesus, vai voltar para você. A Bíblia diz assim, aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Você fez? Então receba de volta. Tá bom?